Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Falamos sobre a prática existente no reino de Deus. Falamos 2 vezes sobre a prática da verdade. A verdade é uma prática comum no reino de Deus. Depois, nós falamos no domingo passado sobre a pregação do Evangelho como uma prática comum do reino de Deus. E as pregações não estão sendo aleatórias, os assuntos não estão sendo em ordem alfabética, como os irmãos estão vendo. Pregação não estaria em ordem alfabética de jeito nenhum em segundo lugar. Mas nós estamos falando por ordem de prioridade. Nós entendemos que a verdade é a prioridade no reino de Deus. Depois entendemos que a pregação dessa verdade é uma segunda prioridade no reino de Deus. Nós entendemos que nada pode ser mais prioritário do que a pregação do Evangelho, a pregação da verdade. Considerando que o Evangelho é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, que como nós vimos lá na pregação sobre a verdade, o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, então a pregação é a coisa mais urgente por fazer. Porque, além disso que eu estou apresentando, já que o Evangelho é a verdade, eu tenho que pregá-lo, o que é que me leva a ter mais urgência ainda com isto? Por que ele é urgente? Porque nenhum de nós conhece sequer o nosso próximo segundo, que dirá a nossa próxima hora, que dirá o nosso amanhã. Então, se eu tenho uma coisa em minhas mãos para entregar a você, se você tem uma coisa em suas mãos que tem que entregar a mim, e desta coisa, dependem desenrolares muito importantes, há consequências muito importantes nisso, eu tenho que te entregar o mais rápido possível, você tem que me entregar o mais rápido possível. Nós passamos uma vida com a necessidade de algumas entregas que não fazemos, e elas são importantes, e depois elas ficam na nossa consciência. Você tem muitos abraços por entregar no seu lar, na sua família, nas pessoas a quem você ama. Entregue agora, não fique esperando para fazer missa de 7º dia, para lembrar como saudade, para lembrar que faz um ano. Entrega o que você tem que entregar para sua mãe agora. Entrega o que você tem que entregar para o seu pai agora. Quer beijar seu pai? Beija agora. Quer abraçar sua mãe? Abraça agora. Isso é muito urgente. Não deixa para fazer amanhã não. Seu pai está em casa, quando você chegar em casa, dá um abraço nele, diga uns 30 eu te amo, abraça, conversa, porque o que tem que ser entregue quando é urgente, temos que entregar já, agora, não pode ser depois. Não é verdade? Então nós temos muitas coisas na vida que precisam de determinada urgência, mas a pregação, ela é a coisa mais importante, porque ela trata com a eternidade. A pregação trata com algo que não há como substituir, é a eternidade das almas humanas. Se eu prego, se eu entrego o que é para entregar, a pessoa tem o seu direito de escolha, mas se eu não entrego, ela não tem como usar o seu direito de escolha. Então, qual é a missão da igreja? Tratei disto numa segunda-feira, numa aula na semana passada, tratei disso na escola dominical hoje, estou tratando agora novamente. Não me incomoda. Se é urgente, não faz mal repetir várias vezes e em vários lugares. Deus deu uma missão para a igreja. Essa missão é anunciar a grande questão da eternidade das almas humanas e do seu destino eterno. Por isso, até o irmão Ailton, o irmão diácono Ailton, ele falou assim, não foi
não foram bem as palavras que eu usei, mas de certo modo, a pregação da palavra, ela tem mesmo grande importância nos cultos. Porque para nós que já somos cristãos, essa palavra terá um efeito muito importante. Para quem não é cristão, também terá um efeito muito importante. Bom, mas vamos deixar a palavra de Deus falar e ver se é isto mesmo que eu estou dizendo. Quem estava aqui na abertura do culto e viu a mensagem, deve estar na sua cabeça, fazendo os encaixes de que o que eu estou dizendo está tudo dentro da palavra que nós lemos. Mas alguém chegou depois da leitura da palavra e eu também quero agora relembrar a sua cabeça. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Eu orei desta maneira: Senhor, com quem é que tu estavas falando? Era só com Ezequiel? Se fosse só com Ezequiel, só ele teria essa chamada. Só ele teria essa ordenança. Só ele teria essa responsabilidade. Não é verdade. Não é verdade no Velho Testamento, por exemplo. Nós estamos no livro de Ezequiel. Se você voltar 2 livros, passar por Lamentações e cair em Jeremias, você vai ver lá no capítulo 1, que Deus fala com Jeremias, da mesma forma que ele fala com Ezequiel. Jeremias apresenta obstáculo para Deus, Jeremias apresenta dificuldade para Deus, ele não quer ser chamado, né? E assim se dá a conversa entre eles, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse, Isaías, no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Yahvé, eu não sei falar, eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança. Aonde quer que eu te enviar, tu irás. Tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Não temas diante deles, de ninguém, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: estou pondo as minhas palavras na tua boca. Vem que não é só com Ezequiel, mas se você voltar mais um livro e cair lá em Isaías, no capítulo 6, você vai ver que Isaías se sentia um pecador, no meio de pecadores. Ele se sentia uma pessoa incapacitada, mas Deus se revelou a ele, e ele disse: Senhor, eu estou te vendo, e eu vou perecer, porque eu sou um homem pecador, e habito no meio de pecadores. E aí, Deus falou para ele, Deus mandou um serafim, o serafim tocou na boca dele, com uma brasa que tinha tirado do altar, e ele tocou na boca de Isaías, e o próprio serafim falou: agora isto tocou na tua boca. E imediatamente após essa voz do serafim, veio a voz do Senhor dos Exércitos dizendo: e agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, meu Senhor, envia-me a mim. Então, eu posso passear o Velho Testamento inteirinho com você, e nós vamos verificar que não é questão desse ou daquele, mas de todos quantos o Senhor chamar. Acontece que se eu passar para o Novo Testamento, eu terei no capítulo 28 do livro de Mateus, uma chamada do Senhor Jesus, a partir do versículo 17, 18, ele vai dizer para nós irmos por todo o mundo, e indo nós pregarmos o Evangelho, e nós ensinarmos aquilo que ele nos ensinou, e nós batizarmos pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Concluo com os irmãos, todos nós estamos nesta palavra que Deus está dando a Ezequiel. Todos nós estamos inseridos na expressão Filho do Homem. Então, quando Deus fala aqui Filho do Homem, ele está dizendo Ludenberg. Quando ele fala aqui Filho do Homem, ele está dizendo Luiz Henrique. Quando ele fala Filha do Homem, ele está dizendo aqui Cristiane, ele está dizendo aqui Cristina. Ele está falando conosco nesta passagem.
E está dizendo: eu não coloquei a minha verdade em ti para a minha verdade morrer no silêncio profundo do teu coração. Eu coloquei a minha verdade em ti para que o teu coração absorva e a tua boca fale daquilo de que o teu coração está cheio. Eu quero que você pregue aquilo que eu puser na tua boca. Eu quero que você ministre aquilo que eu colocar no seu coração, no teu coração. Então ele está dizendo: filho do homem, ele está dizendo: igreja do Imirim, eu estou pondo, igreja de Imirim, eu vos estou pondo, eu estou colocando vocês, para facilitar o português, eu estou colocando vocês como atalaias em todos os lugares por onde vocês andam. Eu quero que vocês sejam minhas atalaias. Por quê? Porque eu tenho pressa. Agora eu vou ler para que você saiba porque Deus tem pressa. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás. Vejam que coisa estranha. Deus falou para o ímpio: certamente morrerás. Mas você lê no contexto que essa palavra chega ou não chega no ímpio. É a única vez que isso acontece nas Escrituras. Deus fala: ímpio, certamente morrerás. Mas essa palavra não chega nele. Essa palavra chega em mim e em você. Ímpio, certamente morrerás. Mas essa palavra não chega no ímpio, chega em mim. Por quê? Porque o ímpio não tem ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Mas nós temos. Então ele fala do ímpio. Quero te dizer algo deste ímpio com quem você tem relacionamento. Certamente ele morrerá. E passa a ser a minha função dizer para o ímpio: o Senhor me falou sobre a tua vida. Tua vida vai se perder. Tá tudo bem. Quando duas coisas se confrontam muito, você deve deixar o dono das coisas se confrontar. Você não deve se preocupar. Deus tem uma igreja, Ele sabe a hora do culto da igreja, Ele toma a providência dele. Eu deixo sempre na mão dele e depois eu vou ver o resultado. Amém? Pronto, vamos ficar em paz. Então, eu é que preciso chegar no ímpio, porque eu sou o atalaia. Olha, o Senhor já me disse, não uma nem duas vezes, que isso que você está fazendo vai te levar à condenação. Me perdoa ser chato, me perdoa ser chata. É por amor da tua vida. Isso vai te levar à perdição eterna. Olha, sinceramente, pastor Eduardo, eu não creio nesses diabinhos de vocês aí, eu não creio nesse negócio de demônio e tal. Olha, querido, querida, eu estou com uma missão muito grande, muito importante da parte de Deus. É muito grande essa missão. É te dizer que você pode ter uma herança eterna com Deus. Mas se você a recusar, você está entregando sua vida a uma eternidade sem Ele, a uma vida de condenação. Eu preciso te dizer isso. É necessário eu te dizer, isso é urgente. Eu não quero que te aconteça alguma coisa sem que você medite nisso. É o que Deus está dizendo. Se tu não o avisares, nada falares para avisar o ímpio a respeito do seu caminho mau, para que ele salve a sua vida. Se aquele ímpio morrer na sua maldade, eu vou requerer o sangue dele da tua mão. Eu acho interessante que nós tivemos uma vez uma peça aqui na igreja, me lembro até hoje, só foi apresentada uma vez, uma pena, poderia ser apresentada mais vezes. Mostra-me as tuas mãos. E o Senhor vai fazer exatamente isso conosco. Me mostra a tua mão, porque eu tenho certeza que coloquei na tua responsabilidade um número enorme de pessoas que tinham a escolha de salvar-se ou perder-se. Eu coloquei na tua mão, me mostra a tua mão. Eu quero ver se a tua mão está com sangue ou se a tua mão está limpa.
Posso te dizer a única coisa de que o sangue do Senhor Jesus Cristo não nos purifica? Do trabalho que Ele mesmo colocou na nossa mão. Se eu pecar, a minha mão fica suja de sangue. Se eu ferir alguém, magoar alguém, a minha mão fica suja de sangue. Se eu cometer qualquer pecado contra Deus, a minha mão fica suja de sangue. Então eu clamo pelo perdão de Jesus e o sangue dele me purifica de todo pecado. Mas se eu deixar de pregar para uma pessoa que estava na minha responsabilidade e ela morrer, não há sangue de Cristo que dê jeito nisso. Entendem que evangelho é muito mais grave do que o que a gente tem visto na televisão, do que a gente tem visto nos púlpitos, do que a gente tem ouvido no rádio. Evangelho é responsabilidade sobre vidas. Evangelho é responsabilidade sobre eternidade. Evangelho é uma vida de consciência. Evangelho é uma vida de renúncia, como pregou maravilhosamente numa quarta-feira, há 3 quartas-feiras atrás, o irmão Diácono Irã. É uma vida de renúncia. Senhor, eu não tenho jeito para falar isso, eu te peço que tu me dê jeito para falar isso, porque eu tenho que falar isso, Senhor. É também o tema de uma pregação que o pastor Mário fez aqui num culto de jovens. Ele disse que ele estava vendo um jeito de pregar para funkeiros, para pessoas difíceis, vizinhas dele, que passavam a noite tocando aquelas músicas dele, que eles chamam de música, aquele negócio. Eu não sei quem foi que chamou aquilo de música. A pessoa que chamou aquilo de música é doente, é surdo, é moco, é louco da cabeça. E eles ficam tocando esse negócio aí. E tem gente que já está fazendo até funk cristão. Só o sangue de Jesus. Então, ele disse que vai evangelizar. Por quê? Porque ele sentiu que Deus o estava incomodando, de que aqueles funkeiros são responsabilidade dele. Em vez de ele se indispor, ele disse: Deus está dando essa responsabilidade. Nós vamos cercar esse cidadão desse carrinho aqui. Nós vamos falar uma meia hora na orelha dele. Você passa toda vez na frente da igreja, você quer ouvir o evangelho. Agora nós vamos falar na sua orelha até umas horas. Se você não aceitar Jesus, não apenas sua alma está correndo risco, como nós nunca mais vamos comprar nenhum churro seu, enquanto você passar aqui na frente. Nós vamos ameaçá-lo gravemente. Então, irmãos, é preciso, irmãos, nós assumirmos essa responsabilidade do evangelho. Ele diz: mas se tu avisares o ímpio, e ele não quiser se converter da impiedade do caminho, ele morre na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Irmãos, eu nunca vi uma palavra tão séria de Deus em toda a Escritura. É uma palavra de responsabilidade muito grande. Ele morre, mas a culpa é minha. Ele morre, mas a alma que vai ter problema é a minha. A alma dele certamente tem um problema insolúvel, mas a minha alma vai ter problema por causa da alma dele. Então, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu tio, o meu avô, a minha avó, eles são responsabilidade minha. Uma vez fui ao Rio de Janeiro, e o filho de uma prima, então meu primo em 2º grau, ele estava católico, a família dos meus tios católicos, profundamente católicos, e ele estava muito envolvido no catolicismo, mas eu estava escrevendo o abençoado do livro sobre Maria, e ele sentou do meu lado para conversar, e disse: você é pastor? Eu sou pastor. E ele falou: me explica, por que o catolicismo é diferente dos evangélicos, dos protestantes? E ele me perguntou isso no meio de uma festa. Você acredita em 2 pessoas falando de religião numa festa? E passa um salgadinho? Pega aí. Passa um refrigerante? Pega aí. Então, aquilo que eu estava te dizendo sobre Maria, aqui há um engano. Olha essa passagem aqui em Lucas, no capítulo... olha um salgadinho aí, pega aí. Você gosta de cachorro quente? Eu gosto de cachorro. Pega aí um cachorro quente. Então, aquilo que eu estava te falando sobre santos não podem interceder. Quer ver? Olha, eu por acaso estou com uma Bíblia aqui.
Uma Bíblia em festa, você sabe como é que é, né? Então, aqui está escrito, olha, que não há nenhum Salvador, senão Jesus Cristo, não há nenhum mediador. É mesmo? Você está escrevendo esse livro? Estou escrevendo esse livro. Me fala sobre esse livro. Falei sobre o livro. 2 horas de festa rolando, eu conversando com ele 2 horas seguidas. Se converteu ele, se converteu a esposa dele. Ele começou a pregar o evangelho para minha tia, ele começou a pregar o evangelho para os outros cristãos, resultado de 2 horas de conversa numa festa, que era para eu estar comendo salgadinho, mas aquele lá não vai para o inferno mais. Entende? É a responsabilidade. E deu para comer o salgadinho, glória a Deus. E estavam bons, gente. Ai, que saudade, estou com uma fome. Semelhantemente, pastor, essa pregação está um pouco assim severa, querido. Deixa eu te falar sobre funil. Você sabe o que é funil? Você sabe o que é afunilar? É ir ficando cada vez mais estreito. Então deixa eu deixar a coisa mais estreita para a gente. Isso aí era para falar para o ímpio, irmão. Mas agora nós vamos falar de Caim e Abel. E é por isso que eu, pastor, sofro às vezes tanta coisa na minha vida pastoral que era desnecessária, porque eu tenho que cumprir o que está aqui. Eu tenho que ser pastor. Eu poderia te ver com um 45 na cabeça, dizendo assim, deixa eu ver se eu faço uma roleta russa, e eu falar para você, faz roleta alemã, faz roleta holandesa. Como é que é? Diferente da russa? A russa você põe uma bala em 6 buraquinhos e vê se aquela bala te acerta. A roleta alemã você põe 6 balas nos 6 buraquinhos e vê se alguma te acerta. Eu poderia falar isso, mas eu tenho que ir em cima de você e avisar. E é aí, irmão, é aí que eu escuto o que eu não precisava. Jesus, o que os meus ouvidos já escutaram, Jesus. Posso te dar um conselho sobre ser pastor? Se não for um chamado forte, não seja nunca. Mas nem se te matarem. Dei o recado, vamos voltar para a pregação. Porque, irmãos, olha o que entra o versículo 20. Semelhantemente, quando um justo, ele era justo. Pastor, está salvo. Está salvo, é? Ele é justo, ele estava vivendo uma vida justa. Quando o justo se desviar da justiça e começar a praticar maldade, coisa errada, e eu vou colocar um tropeço diante dele, ele vai morrer. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou colocar um tropeço diante dele, ele vai morrer. Então, o negócio com a gente, me perdoe usar essa expressão secular, mundana, o negócio com a gente é mais embaixo, é mais estreito. Porque o ímpio, Deus vai dando oportunidade. Mas eu já ouvi esta palavra dentro da minha casa, que um profeta me trouxe dentro da minha casa. Eu ajoelhado orando e dizendo para o Senhor que eu estava magoado com a igreja e eu não ia fazer trabalho coisa nenhuma. E foi um profeta. E o profeta começou a andar na sala. Eu falei, Senhor, esse profeta não chega em mim, por gentileza. Aqui, na minha mente só orando. Senhor, eu sei que ele é teu profeta, ele não chega em mim, porque o Senhor sabe que eu estou com o coração magoado. Ele parou atrás de mim. Você sabe quando você está orando e alguém para atrás de você, e você sabe que a pessoa parou atrás de você? E ele não parou atrás de você para falar com José, não é? Quem é que vai parar atrás de você para falar com José? Que a gente, no culto, a gente dá essa desculpa. O pastor está pregando, a gente está dizendo assim, isso aí é para a irmã Andréa Santo. No culto a gente pode fazer isso, mas quando a pessoa para atrás da gente, André, aí não tem jeito da pessoa escapar, aí é com ela mesmo. Aí ele parou e falou, eis que falo contigo. Eu falei, Senhor, não fala comigo hoje não, aqui na mente. Falo contigo quando eu quiser, sou eu Deus, sou eu teu Deus. E eu aqui na minha mente só, Senhor, eu estou magoado, servo meu, esta mágoa que tu estás apresentando é uma desculpa tua, porque sou eu teu Deus, não são eles teus deuses. Eu sou o teu Deus que falo contigo nesta noite. Aqui na minha cabeça eu falei, Senhor, mas eu não quero voltar a trabalhar. Servo meu, não me diga que tu não queres voltar a trabalhar. Eis que desci até aqui para falar contigo. Tu ousas, olha que tu és meu e os meus eu recolho. E eu falei, sim, Senhor,
aqui, só na mente, não disse uma palavra nessa conversa. Aqui, sim, meu Deus, eu sei que eu sou teu servo, eu faço o que tu mandares. Servo meu, é por isto que gosto de ti. Eis que te mando para este lugar em que tu estás indo. Em 6 meses te colocarei lá no púlpito. Com Deus é estreito, varão. Quem é dele anda no estreito. Quem é dele ele põe na cama. Quem é dele ele fecha todas as entradas. Quem é dele ele fecha a torneira. Quem é dele ele derruba no chão. Quem é dele ele torce o braço. Quem é dele ele quebra o vaso. É meu, eu faço do meu vaso o que eu quiser. Ele diz em Isaías no capítulo 18: é meu, está se rebelando contra mim, eu mostro a ele que eu sou Deus e ele é vaso. Com Deus é estreito. Se você pensa que pode viver dentro da casa de Deus de qualquer jeito, você não sabe da missa o terço. Porque Deus é Deus e de Deus ninguém zomba. Deus não se deixa escarnecer. A alma que tudo aquilo que o homem plantar, isso aquele homem, aquela mulher colherá. E eu entendi essa mensagem rapidinho aqui na minha mente, não disse uma palavra, rapidinho eu falei: Senhor, eu sou teu servo, eu faço o que tu mandares. Assim te digo eu, meu servo, vai para aquele lugar que tu tens ido, em 6 meses te colocarei lá no púlpito. Eu sentei no último lugar lá de uma igreja que tinha 1.500 membros, 1.500 membros, 2.000 membros. Sentei no último banco. Em 6 meses o pastor da igreja estava, eu ajoelhado diante dele e ele me consagrando ao ministério pastoral. Porque Deus é Deus. Ele tanto põe dentro da cova como ele faz um mendigo, o que eu era e o que eu sou, habitar entre príncipes que são os pastores de Deus. Ele faz isso comigo e faz com você. Então ele diz: quando o justo se desviar da justiça e começar a fazer a mal, eu vou pôr um tropeço nele, ele vai morrer. É o que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 6. Meus irmãos, vamos orar eu e vocês. Essa pessoa aí que está tendo um relacionamento sentimental, sexual com a esposa do seu pai, a sua madrasta. Vamos orar, irmãos, eu e vocês. Essa pessoa vai ser entregue a Satanás, para que o corpo dela seja consumido, mas a sua alma se salve. Olha o que Paulo está dizendo. Pastor, não creio que tem isso na minha Bíblia. Bebê, porque você não leu 1 Coríntios, vai ler. No capítulo 6, Paulo diz isso. A gente tem que ler a Bíblia, faz bem. De vez em quando, faz mal só para quem não enxerga, como eu. Paulo diz: igreja, vamos eu e vocês orar junto. Essa pessoa que está cometendo esses pecados ocultos contra ti, pastor, contra a igreja, eu vou jogar o corpo dela na mão de Satanás para salvar a alma dela. E Deus faz mesmo. Que eu estou cansado de ver gente quebrada, aleijada, mancando. As torneiras todas se fecham. Davi disse: enquanto eu não confessei o meu pecado, tu espremeste os meus ossos. Salmo 32. Eu fiquei seco igual uma terra no estio. Falei: meu Deus, quando eu confessei, tu entraste com grande livramento na minha vida. E ele diz: eu vou matar esse ímpio, vou recolher ele, porque não o avisando tu, ele vai morrer no seu pecado. Aí ele diz algo muito grave: todas as suas justiças que ele tinha praticado não entrarão na minha memória. Meu irmão, pecado é borracha. Pecado é borracha. Ele apaga tudo que é ato de justiça da nossa vida. Me entendeu? Pecado é borracha. Ele apaga todo o nosso relacionamento com Deus. O pecado é a única coisa que tem poder de apagar o nosso relacionamento com Deus. Deus diz a Isaías, diz a esse povo: minha mão não está curta não, eu não estou cego dos olhos, nem sou manco da mão. Diz a esse povo: é o vosso pecado que faz separação entre vós e eu, vosso Deus. Se vocês deixarem de pecar, verão que a minha mão não está encolhida. Aqui ele está dizendo a Ezequiel: se você não avisar para esse justo, tudo que ele fez de bom da vida vai ser apagado. O pecado vai apagar tudo que ele fez de bom.
Mas o seu sangue requererei da tua mão. Pastor, será que um justo pode se perder? Você vai ter que voltar lá. Eu peço para você ler logo 1 Coríntios todo, que assim resolve o problema todo. Você vai voltar para Coríntios, e Paulo está dizendo assim: se a obra que alguém faz é de ouro, ela permanece. Mas se ela é de madeira, ela é de palha, quando passa pelo fogo, queima tudo. Irmãos, o pecado, ele queima tudo que nós temos. E Paulo diz assim: se ele se salvar, vai se salvar como que pelo fogo, vai entrar no céu, nu como veio ao mundo, sem galardão nenhum, sem glória nenhuma, sem nada, mas pelo menos poderá dizer: a graça de Deus me salvou. Mas vai ficar zerado, porque todos os seus galardões são apagados. Tudo que você fez será riscado de memória. E eu tenho que te avisar disso. Eu sou pastor para isso. Eu não sou pastor para ir em festa do teu filho. Eu sou pastor para te dizer: ovelha, sai do abismo, ovelha. E ele diz: pastor, se você não fizer isso, vou requerer o sangue dessa vida da tua mão. Mas é só para pastor? Não, não é. É para você, mulher, com o seu marido. É para você, irmão, com o seu irmão que está do seu lado, que assiste o culto do seu lado. Deixa eu te dizer uma coisa: não olhe desconfiado, olhe muito disfarçadamente, assim, com o cantinho do olho, bem com o cantinho do olho, para quem está sentado do seu lado, assim, na sua frente. Dê uma olhada agora investigativa, assim, né? Olha, essa pessoa precisa da tua sinceridade para ir morar no céu. Sabe o que Caim fez? Ele matou Abel. E há muitos modos de matar além de tirar a vida. Ele matou Abel. E quando Deus perguntou: cadê Abel? Sabe o que ele disse? Eu sou por acaso guardador da vida do meu irmão? Muito cristão está escapando pela tangente, dizendo: Senhor, é problema dele. Não é não. É problema nosso. Tudo que acontece dentro de uma igreja é problema nosso. Nós temos que defender o que é correto, o que é justo, o que é certo, o que é espiritual. É problema nosso. Problema de igreja é problema nosso. Paulo diz assim: me admira de vocês irem resolver problema de vocês lá fora, lá na justiça, e processar um irmão lá na justiça. Vocês não têm dentro da igreja de vocês um pastor, um presbítero, um diácono, algum irmão abençoado que possa aconselhar entre vocês? Os nossos problemas têm que ser lavados aqui, nossa roupa suja tem que ser lavada aqui. Nós temos que um ajudar o outro, porque céu e inferno são de uma distância intransponível. E é o que ele está dizendo. Ele está dizendo com muita seriedade isso. Então, ele diz, versículo 21, mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, com certeza ele vai viver, porque foi avisado, e tu livraste a alma dele. De quem eu livrei a alma? A minha. Entendem que igreja é diferente do que a gente tem ouvido na televisão? Ouviu essa pregação na televisão? Diz aí para mim, ouviu essa pregação? Você foi responsabilizado dessa maneira na pregação? Você assistiu a muito culto na televisão, igrejas com 10 mil pessoas presentes. Aquelas 10 mil pessoas precisam ouvir o que aquele pastor tem de mais urgente para falar, não é verdade? Se eu tenho 10 mil pessoas me ouvindo, e eu não sei se quantas das 10 mil vão morrer na segunda-feira, irmão? Seja sincero, fale por estatística. 10 mil pessoas estão me assistindo, quantas morrerão na segunda? Pelo menos 10? Então o que eu tenho que pregar no domingo? Deus está mandando dizer que Ele é na tua vida, hein? Vai prosperar, hein? Deus está me mandando dizer, hein? Que a bênção dessa semana não passa, o carro está chegando, hein? Mas isto aqui que você está ouvindo, você já viu na televisão?
mas você precisa desse passaporte para a vida eterna. Ser cristão é isso. É viver a responsabilidade. Não é ficar neurótico, nem é ser fofoqueiro. Esses dois são, como é que a gente chama, quando efeito colateral. Neurótico e fofoqueiro é efeito colateral de dizer a verdade. Porque o neurótico, você penteava o cabelo para a direita, você penteia para a esquerda. O que vai acontecer com o neurótico? Jesus, já morreu, o Espírito Santo está me dizendo, está na cova. Isso é neurótico. Não é para você ser neurótico com seu irmão, nem é para você ser fofoqueiro. Você tem que falar com o seu irmão. Não é para você falar com a Maria, é para você falar com o seu irmão. Amém? Meu irmão, isso que você fez está errado. Não é assim. Porque é uma responsabilidade muito grande. A igreja é um lugar de muita alegria, de toda a alegria da terra. A igreja é um lugar de comunhão, de toda a comunhão do universo. A igreja é um lugar de descida do poder do Espírito Santo, todo o poder do Espírito Santo. Um fala em línguas, outro profetiza, um põe a mão no cidadão. Daqui a pouco o cidadão fala: pastor, eu ia pedir para você orar, mas não sei o que foi, eu estou curado aqui. Você nem sabe que aquele irmão que te deu a paz do Senhor, ele estava cheio da unção do Espírito Santo e o toque dele curou tua vida. Você nem sabe disso e nem precisa saber, mas a unção do Senhor corre de mão em mão. Isso é maravilhoso. Mas igreja também é um lugar de grande e séria responsabilidade. E eu, como pastor, eu tenho essa responsabilidade de te avisar, de te dizer, de te lembrar, de te inspirar, de te incitar a ouvir o Evangelho e a pregar o Evangelho. É muito importante, irmão. Eu encerro, já deu o horário, eu encerro dizendo que a questão do poder é a questão da autoridade. Muitas igrejas estão buscando o poder. Eu vejo pastores renomados falando em poder. Irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja é pequena, o pastor é pequeno. Desculpa, presbítero Luiz, o presbítero é pequeno. E desculpa o pastor que está viajando. O pastor que está viajando também é pequeno e a esposa dele é desse tamanho. É todo mundo pequeno. Mas, irmão, nessa igreja pequena aqui, pelo menos se sabe que não há poder sem autoridade. Não há poder nenhum. O que eu falo não tem nada a ver com a realidade. Eu posso dizer o que eu quiser porque eu tenho boca. Mas poder é autoridade. Poder é reflexo de autoridade. Ninguém tem poder sem ter autoridade. Então, se a igreja não vive com seriedade essas questões, a igreja não tem autoridade e, portanto, não tem poder. Pastor, mas a banda tocou assim, mas o pregador pregou assado. Deixa eu te repetir para você entender. Se essa igreja não tem autoridade, não prega a verdade, não põe cada membro seu na cruz do Calvário e deixa ele pregado lá, e ele só desce de lá quando ele entender a mensagem da cruz. Se a igreja não faz isso, não interessa o tamanho dela nem o que ela prega, ela não tem autoridade, e se não tem autoridade, ela não tem poder. Poder é chegar para deitar diante do Espírito Santo, e o Espírito Santo afagar sua cabeça e dizer: servo bom e fiel, estou no teu quarto, cuidando da tua vida, porque você tem autoridade diante de mim. Poder é isso. Amém, queridos? Amém. Vocês me desculpam pela pregação muito séria, muito séria, muito séria? Dê um amém aí para mim. Amém. Me desculpa. Não vou mais pregar sério assim. Vou pregar só brincando agora. Mas é preciso, Ayrton, é preciso. Amém, irmão? Amém. É preciso.